Olá, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu sou a Simone Murari, vocês estão no canal Simone em Portugal. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, que é sobre o famoso preconceito. É um assunto, muito dolorido e ele é muito triste, mas ele é presente, gente. Ele existe em qualquer lugar que estejamos, que é muito comum quando as pessoas me escrevem, me mandam então os e-mails sobre qualquer outro assunto, sempre, mas sempre me perguntam: como que é o tratamento? Você se sente discriminada? Você percebe que as suas crianças, por serem brasileiras, têm um tratamento diferente? Como que é isso na escola? Como que é isso no seu dia a dia? Como que é isso no seu trabalho? Então eu vou trazer, claro, novamente a minha realidade e até peço então para que vocês deixem aqui embaixo para mim no comentário qual que é a sua experiência de viver aqui. Então aquela pergunta: Simone, existe preconceito em Portugal? Sim. Existe aqui em qualquer outro lugar. Isso para mim é uma regra, é uma experiência já vivida. Principalmente, eu já até dividi com vocês, em viagens onde a gente nem é morador, turistando, onde você está levando dinheiro, você está gastando e você muitas vezes é maltratado. E isso lá atrás, quais foram então as minhas primeiras experiências? Na própria escola. Meu filho, então, até contei, em um outro vídeo, a situação que o meu filho menor já até passou, que chegou a ficar doente, por conta da professora. E por que que ela fez isso com o meu filho? Porque ele era o único brasileiro da sala. E hoje eu vejo, isso para mim é muito claro, isso hoje para mim é muito nítido. Mas quando eu cheguei, eu também vim com aquele pensamento do mundo perfeito, de pessoas realmente de cabeças boas, de cabeças abertas. Também em relação à escola, com o meu filho mais velho, na sala de reunião a professora ainda falou. Ela falou assim: poxa vida, esses dias eu comentei com a sala, gente, o Mateu tira nota em matemática e vocês não. E ela falando isso pra mim como se ela estivesse elogiando meu filho. Depois, em particular, eu falei: professora, eu não entendi o seu comentário. Qual é o problema dele tirar nota e os outros da sala não? Então, a gente percebe que nas pequenas coisas, assim, que de repente eu acho que a pessoa nem faça por maldade, mas está lá dentro, existe aquele sentimento, né? Poxa, ele é estrangeiro, ele é brasileiro, e por que que ele pode ter uma nota alta e um que é nativo não? Porque, gente, por uma única razão, porque um estuda mais que o outro. Não é que um seja melhor do que o outro, porque a oportunidade ela é a mesma. Então, se aquela criança não entrega, a gente precisa atuar. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Não é a nacionalidade, é o acompanhamento. Então, é muito chato, mesmo em uma situação de sucesso, numa situação positiva, a gente ser sempre identificado como a brasileira ou brasileiro. Por que não fala pelo nome? Por que tem que dizer, aquele que ganhou o diploma de mérito, o brasileiro? Desculpa lá. Eu acho que isso aí não entra, né? Então essas coisas existem, a gente percebe. Claro que não são de uma forma extremamente agressiva, ela não é de uma forma muito descarada, principalmente quando está pessoalmente. Isso é muito tímido, mas existe sim. Dentro da sala de aula a gente percebe bastante. As crianças reclamam de alguns tratamentos, reclamam que os professores falam inclusive de política dentro da sala, falam dos nossos presidentes, ex-presidentes do Brasil, e sempre de uma forma bem pejorativa. Então, isso é muito triste. Eu acho isso realmente muito negativo. Outro tipo, então, de preconceito que também a gente sente, eu principalmente, é no trabalho. Eu que atendo, público, eu que hoje trabalho em call center, e todos os dias, então, atendo o povo português, e todos os dias acontece uma situação que realmente me deixa muito, mas muito magoada, que é a ofensa partindo do cliente por eu ser brasileira. Então, alguns, inclusive, se negam a falar comigo por eu ser brasileira. A hora que eu atendo, ele já pergunta: você é brasileiro? Você pode me passar por um português? Ou durante a nossa conversa, que o cliente realmente ele se incomoda e fala: vocês, brasileiros, vêm aqui e ficam incomodando, assim, do nada. Não tem nada a ver, não tem nexo com o assunto, se irrita, porque nem sempre o cliente está certo, e simplesmente coloca a minha nacionalidade em jogo. É claro que a gente tem apoio da empresa, a empresa não tem nenhuma participação disso, ela não concorda, e a gente tem isso de uma forma muito clara e transparente como que a gente deve proceder. Nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de preconceito, isso é aceito. Mas não quer dizer que não doa, não quer dizer que não machuque, não quer dizer que a gente não fique desestabilizada. Então você está atendendo um cliente, o cliente do nada vira e começa a te ofender pela sua nacionalidade. Isso para mim é algo no mínimo incabível, é algo assim inaceitável. Mas, gente, isso acontece e acontece todos os dias. E não só comigo, com a colega do lado, que também é brasileira, com a outra, que também é brasileira. A gente está sempre ouvindo algum ruído neste sentido. E o mais curioso é que ontem, inclusive, o meu colega,
que é um homem brasileiro, mas é homem, e ele falou assim: de novo você tá tendo problema por ser brasileira? Eu falei: pois é. Ele falou assim: olha, todo o tempo que eu estou aqui, isso nunca aconteceu comigo. Então tá aí mais um ponto, por eu ser mulher, né? Isso também é algo que para mim aqui fica muito claro, que a mulher, ela sim, ela tende a ser desvalorizada. Então, por eu ser mulher e brasileira, o cliente do outro lado acha-se no direito de vir me destratar, principalmente por eu ser brasileira. Então, eu já adianto que eu lamento, mas eu sim encerro a chamada, porque eu não sou obrigada a ouvir esse tipo de coisa. Mas existe? Existe. Machuca? Machuca. Será que é bom a gente que presta um serviço sério, um serviço que não é fácil? Muita gente acha que é extremamente simples uma pessoa que está lá em um call center te passando informação. Não é simples, é um monte de coisa que a gente precisa saber, mas a gente se esforça e a gente presta sim, eu pelo menos presto um bom atendimento. Então é muito dolorido a gente sair da nossa casa, a gente ir para o nosso trabalho e a gente ser maltratado só porque eu não nasci aqui. E até mesmo, gente, em outros órgãos. Essa situação mesmo que aconteceu com o CEF, onde a gente ficou sem o apoio, né, por alguns meses, eu ouvi, né, foi nítido e duro ouvir assim: mas vocês estão invadindo Portugal, o que vocês querem? Epa, né, ninguém invade o país do outro. Existem sim acordos, existem vistos que passa por um processo para análise de aceitação. Existe um órgão que avalia quem entra, quem fica. Isso é uma coisa que realmente fere, é uma coisa que mexe com a nossa cabeça. Poxa, Simone, então você está me falando que realmente é muito complicado, que todo mundo é maltratado em Portugal? Não, eu estou dizendo que tudo depende da pessoa, né? Então, não é da nacionalidade. Porque essa pessoa que tem um comportamento tão cruel, tão baixo, tão triste, dessa forma, ele pode estar em qualquer país, ele sempre será o mesmo. Então, independente se ele nasceu aqui, se ele nasceu no Brasil, sempre vai ser um idiota, entende? Porque esta é a natureza dele. E também nós, pessoas boas, corretas, que fazemos o bem, que fazemos o certo e que não multiplicamos isso nem na nossa casa, porque quando meu filho chega reclamando, eu sempre oriento: você não vai discutir com nenhum professor, a não ser que seja alguma coisa muito dura, e quem vai falar sou eu, não vai ser ele. Então, mas você vai sempre mostrar em notas, você sempre vai mostrar em resultado o que a gente é. Eu sempre fui assim. E essa é a orientação que as minhas crianças têm. E não coloco um contra o outro. Eu fico aguçando, potencializando isso neles, mas eles também sentem. Percebem que muitas vezes, por serem brasileiros, eles são então direcionados ou até assim questionados de uma forma diferente. Uma outra cena que também teve na sala, onde teve lá então um quiz, onde ele e mais um outro amigo que também é brasileiro, eles ganharam o quiz. E aí o professor ficou realmente incrédulo. Ele falou assim: como é que vocês podem deixar que eles, que nem são portugueses, ganhem o quiz? É um elogio, mas não deixou, gente, de minimizar, né? Então sempre vai depender da pessoa, do caráter, do que a pessoa tem dentro, e não da nacionalidade. E isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu sou então agredida, principalmente no meu trabalho. A minha nacionalidade, ela não está em questão, porque eu não admito isso, e nem no meu trabalho, e nem em lugar nenhum, e nem na rua, e nem no supermercado, e nem num órgão público, e nem dentro da sala de aula, em lugar nenhum. Eu sempre vou me defender, com muita classe, que é assim que eu sou, mas eu não aceito ser diminuída, tentar ser apequenada por qualquer pessoa que seja. Então, eu até deixo aqui essa dica: a gente tem que ser elegante, sempre elegante. A gente nunca precisa gritar, a gente nunca precisa fazer um escândalo para a gente realmente colocar a pessoa no lugar dela. Mas a minha cara mostra, né, quem eu sou, porque eu fico muito brava. Inclusive até uma outra situação que eu fui pedir informação e a pessoa foi tão áspera. Eu abaixei e falei bem baixinho: eu não sou ignorante. Se você explicar uma vez, eu aprendo. Aí a pessoa assusta, é até curioso isso, a pessoa assusta e aí te trata, mas tão bem, que aí cansa. Que eu até dispenso esse tipo de tratamento. Seja gentil, seja orientador, seja profissional, uma única vez. Eu acho desnecessário o outro ter que colocar alguém no seu lugar. De modo geral, Simone, qual que é a sua opinião?
Eu não vejo isso de uma forma bruta aqui em Portugal. Eu acho que a gente sabe lidar, a gente sabe se impor e não exige nenhuma guerra para que sim a gente possa se defender de situações que estejam erradas. Sem ilusão que estrangeiro, gente, ele é o queridinho. Sem isso, porque isso não existe. O único país, aliás, que eu conheço que baba ovo para tudo quanto é gringo é o Brasil. Que a gente, sim, sempre tá de braços abertos, sempre recebe, sempre gosta de mostrar, gosta de falar, gosta de mostrar o país. E isso é uma cultura nossa. E a gente tá muito acostumado com isso porque a gente faz isso. Mas saiu ali do nosso espaço, as coisas são diferentes. Então fica aí mais essa dica. Eu espero que esse tema não gere discussões, porque eu deleto os comentários. Isso aqui é um ponto de vista meu, do que eu sinto, do que eu vivo, do que eu vejo, tá certo? Então, gente, se vocês curtiram, dê um like, subscrevam no meu canal, cliquem no sininho para receberem sempre os próximos vídeos. Tchau, tchau!